O que acontece no organismo durante o exercício físico? Meu nome é Gabriel, eu sou médico, eu sou cardiologista e eu quero explicar para você algumas alterações adaptativas que acontecem no nosso organismo durante a prática de exercício físico. Eu quero passar por alterações cardíacas, por alterações pulmonares, alterações de circulação e alterações relacionadas ao oxigênio. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar até o final cada uma dessas alterações. Eu sei que nem todo exercício físico é igual. Se a gente pega, por exemplo, um paciente que corre, é diferente de um paciente que luta boxe, é diferente de um paciente que faz musculação, e dentro da própria musculação, um paciente que faz, sei lá, antebraço é diferente de alguém que faz agachamento. Mas algumas alterações corpóreas, algumas alterações fisiológicas são comuns a todos eles e eu vou considerar mais o aspecto aeróbico, aquele aspecto mais próximo da corrida, para tentar te explicar algumas das alterações fisiológicas que ocorrem. Como eu sou cardio, eu vou começar falando do coração. O que acontece no coração então? Vamos lá. Durante atividade física, você sai normalmente de um repouso, né? Você está ali parado ou vai começar a fazer atividade física e a gente vai aumentar a intensidade dessa atividade física e a gente vai demandar cada vez mais do coração. Aumenta-se o débito cardíaco. Gabriel, eu não sei o que é débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelo coração em minutos. Por exemplo, em repouso, quietinho, o seu coração ejeta mais ou menos 5 litros por minuto. Quando você está no pico do esforço, você pode atingir um número próximo a 30 litros por minuto. Atletas de alta performance, muito bem treinados, conseguem atingir valores maiores que 40 litros por minuto. O coração deles bombeia uma quantidade de sangue enorme nessas situações de alta intensidade de exercício físico. E como que o coração sai ali dos seus meros 5 litros por minuto e consegue chegar eventualmente no 40 litros por minuto? Existem algumas alterações adaptativas do exercício físico. Vamos dividir em duas partes para ficar claro. A primeira delas, frequência cardíaca. A segunda, stroke volume, volume ejetado a cada batida. Porque o coração, afinal de contas, está ali batendo. Puf, puf. E cada vez que ele bate, ele ejeta uma quantidade de sangue. Primeira coisa, vamos falar da frequência cardíaca. Você tem uma diminuição do estímulo parasimpático do sistema nervoso autônomo e um predomínio do sistema simpático também do sistema nervoso autônomo. Como consequência, você aumenta a frequência cardíaca no exercício físico. E isso eu acho que você já sabe. Você está ali meio parado, de boa, aí de repente você vai dar uma corrida, você vai ver o coração acelerando. Isso é normal, isso é fisiológico. Todo mundo faz isso. E quanto mais novo se é, mais se consegue acelerar esse coração, consegue atingir números muito altos. Existe até uma fórmula, um modelo matemático que tenta estimar a frequência cardíaca máxima e ela varia com a idade. Essa fórmula é a seguinte: 220 menos a idade. Por exemplo, um paciente de 40 anos, a gente esperaria que ele chegasse numa frequência cardíaca máxima de 180. É lógico que isso é uma estimativa, isso não é a verdade absoluta. Existirão pacientes de 40 anos que conseguirão números muito maiores que 180, assim como alguns estão tudo bem, a frequência máxima dele não chega no 180. É só para a gente ter uma ideia. Então a primeira alteração é o aumento da frequência cardíaca. Ainda no coração, a gente também tem o aumento do volume ejetado a cada batida. E essa alteração ela é mais pronunciada no começo da atividade física, que você tem um aumento do retorno venoso, teu coração está ali recebendo mais sangue, porque está voltando mais sangue para ele, então ele enche-se mais e ele bate uma quantidade maior de sangue, ele ejeta uma quantidade maior de sangue a cada batida. Além disso, você tem
aumento do estímulo adrenérgico, do estímulo simpático, que aumenta o inotropismo. Gabriel, de novo você com conceitos técnicos. Inotropismo é a força de contração do coração. Então, se você dá uma medicação que ela é inotrópica positiva, ela vai aumentar a força de batida. A adrenalina do sistema nervoso simpático tem essa função. Então, o teu coração vai ejetar mais a cada batida. Então, você consegue, através do aumento do volume ejetado e do aumento da frequência cardíaca, aumentar de forma expressiva o seu débito cardíaco. Só um detalhezinho a mais do coração, só porque eu sou cardio, eu vou falar um negocinho a mais. O músculo cardíaco, ele vai ter um trabalho muito maior agora para ejetar, sei lá, 30 litros de sangue do que para ejetar 5 litros de sangue. Isso vai custar energia. Ele vai precisar ser nutrido por sangue. E o sangue que chega ao coração vai através das coronárias. São artérias que irrigam o músculo cardíaco. E é ali que dá placa de gordura. É ali que dá infarto. É ali que dá boa parte das doenças cardiovasculares. E o que acontece nas artérias coronárias durante o exercício físico? Você tem um fenômeno de vasodilatação importante. As artérias do coração se dilatam. Só a título de curiosidade, estou falando fino do fino da fisiologia coronariana. Quem se dilata são as arteríolas, são as artérias pequenas. Não é aquela que você vê no cateterismo, que eventualmente tem uma placa de gordura. Não é ela que se dilata muito. São porções mais distais da microcirculação coronariana que sofrem uma vasodilatação importante para aumentar o fluxo de sangue para o próprio coração, para ele gerar um fluxo de sangue maior para o organismo. Muito louca essa parada, né? Mas enfim, se tiver alguma doença obstrutiva ou dificuldade de aumentar esse fluxo de coronária, talvez o teu coração não consiga atingir grandes volumes de débito cardíaco. Então beleza, você já sabe o que acontece no coração. Você aumenta o volume de sangue a cada batida e você aumenta a frequência cardíaca. E no pulmão, o que acontece? Você já percebeu que eventualmente você vai fazer uma atividade física a partir do repouso e você faz um pouquinho, você já fala, nossa, cansei, eu tô sem preparo físico. E conforme você vai fazendo mais, parece que teu corpo dá uma acostumada, dá uma aquecida. E aquele primeiro esforço não te causa mais a sensação de cansaço, de falta de ar. Parece que você está mais adaptado. Tem um motivo pulmonar para isso acontecer, que é recrutamento de algumas regiões do pulmão que até então estavam de stand-by. Como assim, Gabriel? O pulmão, ele tem uma função muito importante, que é de captar o oxigênio que está aqui na atmosfera, colocar ele para dentro da circulação e jogar o gás carbônico para fora para manter o equilíbrio, a homeostase do nosso corpo. Ok. Nós não precisamos, em repouso, de toda a nossa capacidade pulmonar. A gente deixa algumas áreas recebendo menos sangue, quase nada de sangue. Por mais que passa ar ali para fazer a troca gasosa, não está chegando tanto sangue, não dá um match adequado. E está tudo bem, você está ali respirando tranquilamente, com oxigenação muito boa, com todos os parâmetros normais. Entretanto, quando você faz atividade física, você aumenta o débito cardíaco. Então, todo o sangue que passa no corpo inteiro vai passar no pulmão também. Algumas áreas que até então não estavam sendo irrigadas por vasos sanguíneos pulmonares passarão a ser irrigadas. Então, não vai ter mais um desbalanço entre o ar que chega e a circulação que passa. Vai agora acontecer um equilíbrio. Todas as áreas pulmonares vão ser muito bem perfundidas por sangue e vai ter mais troca gasosa. Esse é o fenômeno de recrutamento pulmonar. É como se existissem algumas áreas, principalmente superiores, que são ventiladas, mas não são muito bem perfundidas e agora continuam sendo ventiladas e bem perfundidas. Você tirou elas do stand-by, tirou ali do banco de reserva e colocou para jogo. Essa é uma das alterações pulmonares que acontece no esforço. Outra alteração é o aumento da frequência ventilatória. Você começa a ter mais combustão, você faz a respiração celular, seja através do consumo de glicose, seja através do consumo de ácido graxo, seja eventualmente até do consumo de proteína, e você, como produto final de tudo isso, você tem um aumento da produção de gás carbônico.
e você vai eliminar esse gás carbônico através da ventilação. Então você começa a ventilar mais rápido. Só dando um plus para você, existe um momento na progressão do exercício físico que você começa a ventilar muito mais rápido do que você vinha ventilando. É quando você começa a produzir ácido lático, quando começa o sistema anaeróbio agir de uma forma mais significativa na produção de energia. E esse é um ponto chamado de limiar anaeróbio, extremamente importante no entendimento do exercício físico, da fisiologia do exercício. E se você quer saber mais sobre isso, se inscreve no canal, que eu em breve vou gravar um vídeo só falando sobre limiar anaeróbio, que a gente vê muito no teste cardiopulmonar de esforço, na ergoespirometria. Então vamos lá, voltando, resumindo o que acontece no pulmão, você recruta áreas que não estavam sendo recrutadas e você aumenta a ventilação. E na circulação, o que acontece? Normalmente, o nosso organismo em repouso destina mais ou menos uns 20% do débito cardíaco para irrigar os músculos. Fica ali de 15% a 20%. Então fica um volume baixo sendo demandado para os músculos. Não está mandando muito sangue para os músculos. Manda-se muito sangue, por exemplo, para o rim, para outros, para o sistema nervoso central. Quando você come, você começa a mandar mais sangue para o trato gastrointestinal para realizar a digestão. E quando você faz exercício, você começa a aumentar o fluxo de sangue para os músculos, principalmente aqueles músculos que estão sendo usados. Por exemplo, você está fazendo uma pedalada de bike, você vai mandar muito sangue para suas pernas, para os músculos ali presentes, para que eles possam trabalhar de uma forma mais efetiva. No pico do esforço, aquela porcentagem de débito cardíaco, que era em torno de 15% a 20%, ela pode chegar a 90% do seu débito cardíaco para os músculos que estão sendo usados naquela determinada atividade. Ou seja, você tem um direcionamento do sangue, em vez de ficar, vou ficar ali no intestino, no rim. Não, você até fica um pouquinho, não é que vai ficar sem sangue, mas você vai desviar toda aquela enchente sanguínea para os músculos. Acontece essa adaptação circulatória no esforço físico. E a última coisa que eu havia prometido de falar para você sobre as adaptações metabólicas ao exercício físico é com relação ao oxigênio. O que acontece? Nós temos um sangue extremamente oxigenado nos leitos arteriais que saem do coração e eles vão lá para o músculo. Quando eles voltam menos oxigenados, afinal de contas o músculo ali consumiu parte desse oxigênio. E o que acontece conforme a gente aumenta a intensidade do esforço físico? A quantidade de oxigênio que chega por ml não muda muito, continua mais ou menos estável. Você não consegue colocar mais oxigênio ali. Por mais que você até tenha um aumento do conteúdo arterial de oxigênio por uma hemoconcentração do sangue, mas eu acho isso desprezível. Então você não consegue fornecer mais oxigênio por ml de sangue. Você consegue fornecer mais sangue e, obviamente, mais oxigênio. Mas por ml de sangue, você meio que já está no teto. O que os músculos fazem no pico do esforço físico, na intensidade alta? Extrai muito, puxa muito oxigênio. Usa em torno de 80%, 90% daquele conteúdo de oxigênio que lhe foi entregue. Enquanto que em repouso usa eventualmente ali 20%. E isso acontece porque o oxigênio ele consegue se dissociar mais da hemoglobina a qual ele está ligado, porque o oxigênio ele é transportado na sua maior parte conectado, de mãos dadas com a hemoglobina. E a hemoglobina tem que soltar esse oxigênio, como um pai que leva um filho à escola, vamos aqui, vamos de mão dada, vamos até a escola. Chegou na escolinha, tchau, vai lá, boa aula, meu filho. Acontece a mesma coisa com a hemoglobina e o oxigênio. E para soltar mais a mão aí dessa hemoglobina, para deixar essas crianças irem de uma forma mais ativa para a escola, algumas alterações metabólicas que acontecem, por exemplo, acidose, começa a ter a produção de ácido lático, o consumo de bicarbonato torna o meio mais ácido. E quanto mais ácido, mais o oxigênio se solta da hemoglobina. Isso tem nome, efeito Bohr, na curva de dissociação da oxihemoglobina. Enfim, nomes técnicos à parte. Quando você está no pico do esforço, você tem um aumento da
extração de oxigênio da circulação. Então, resumindo, é isso. Você tem um aumento do débito cardíaco por aumento da frequência cardíaca do volume ejetado a cada batida. Você tem um recrutamento pulmonar de áreas que até então estava de stand-by e um aumento da ventilação total. Você tem uma distribuição periférica do sangue, em vez de ficar mandando sangue tanto para o rim, para outros órgãos, você direciona até 90% para os músculos que estão sendo utilizados. E você também tem uma extração maior do oxigênio presente na circulação. Se você gostou, se você chegou até aqui, não esquece de dar o like. Se te interessa conteúdos como esse, se inscreva no canal. Para mim é muito importante a sua presença aqui. E se você tiver qualquer dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou olhar e eu vou procurar responder ou fazer um vídeo baseado no que você tem dúvida. Grande abraço.